Bom dia, seus bonitos. E aí, vamos começar mais uma aulinha nossa de física. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de termometria termodinâmica, certo? Vamos falar um pouquinho de maneiras com que o calor se propaga. Na verdade, é uma continuação direta ali da nossa matéria das últimas aulas, né, que a gente falou sobre calorimetria, sobre o cálculo lá do calor sensível, calor específico, o que acontece quando os corpos entram em equilíbrio térmico, certo? E aí tudo isso, todas aquelas trocas, equilíbrio térmico, todos os processos que a gente viu, eles ocorrem quando o calor é transferido entre os corpos, né? A gente viu lá o calor sensível saindo, aí o outro corpo recebendo aquele calor. Tudo isso acontece porque acontece essa troca de calor entre os corpos. E na nossa aulinha de hoje, a gente vai justamente entender o que são essas trocas que acontecem. A gente vai estudar quais são os processos pelo qual o calor se propaga, certo? Quais são as maneiras que o calor se propaga entre corpos aí, ou entre o emissor e o receptor, ok? Como eu tinha dito antes para vocês no fórum, gente, essa matéria é bem simples. Eu acredito que vocês não tenham dúvidas. Ainda assim, eu vou olhar lá, aí paro, dou uma olhadinha aqui no chat, não tem problema. Quando eu estiver no modo apresentação lá do slide, é mais difícil ver as mensagens aqui no chat. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, escrever aqui, eu não olhei, pode desmutar o microfone e perguntar, não tem problema. Tudo bem? E a galera que está assistindo em casa depois também, a gravação, é só mandar para mim lá no fórum, que eu respondo vocês, eu tiro as dúvidas, pode mandar no fórum ou pode mandar no privado, ok? Então vamos começar nossa aulinha de hoje aqui, ó. A gente vai falar dos 3 processos diferentes de propagação de calor, começando, gente, com a condução térmica, certo? O que é, pessoal, a condução? A gente chama de condução o processo pelo qual o calor é conduzido, ó, por isso que é condução, ó. Ele é conduzido dentro de um determinado objeto, dentro de um determinado material. A condução térmica ela é muito parecida, fisicamente falando, conceitualmente, né, com a condução elétrica. A gente não fala que, por exemplo, o fio ele conduz a eletricidade e a eletricidade é transmitida ali dentro. Mesma coisa acontece com o calor. Por exemplo, imaginem que agora vocês estão todos quarentenados, então estão fazendo comida. Aí o menino Sérgio está aí fazendo um miojão, ok? O menino Sérgio está fazendo aquele miojão maroto. E aí ele deixa uma colher de metal dentro da água enquanto ele está fazendo o miojo dele. Beleza? A colherinha está lá, dentro da água no fogo lá. E aí, depois de um tempo, ele espera os famosos 3 minutos do miojo. Quando ele vai pegar a colher, ele queima a mão. Por quê? A colher, ela não estava em contato direto com o fogo. Principalmente a beiradinha da colher, que é o local onde o Sérgio segurou. Certo? Só que o fogo estava aquecendo a água do miojo. E aí, essa água estava transmitindo calor para a beiradinha lá de baixo da colher, né, que estava encostando na água, e esse calor foi conduzido dentro do corpo da colher até o topo, que foi onde o Sérgio pegou. A ideia da condução térmica é o quê? É esse calor sendo conduzido dentro de um objeto, dentro de um meio material. Então, eu esquento a pontinha da colher, esse calor ele é conduzido no corpo da colher até que na outra ponta, quando eu pego ela aqui, eu esquento a minha mão, ok? Isso é a condução térmica. Importante perceber o que, gente? A condução térmica acontece em meios materiais. Inclusive, a maior parte das vezes, né,
Em sólidos, principalmente. Então, eu tenho uma colher de metal, um sólido, o calor é conduzido dentro dela, ok? Então, ó, eu tenho a condução, que é esse fenômeno que acontece principalmente nos sólidos, certo? Que o calor é conduzido dentro do próprio corpo, ok? E aí, isso dá uma definição para a gente, que são a definição de bons condutores e bons isolantes térmicos, certo? Assim como na eletricidade a gente tem os condutores elétricos, os isolantes elétricos, né? Então, assim, eu vou ter que, sei lá, trocar a resistência do meu chuveiro. Espera aí que eu vou botar um chinelo de borracha. Por quê? Porque borracha ajuda a impedir ali a passagem da corrente elétrica, vai evitar que eu leve um choque. Perfeito. A borracha é um isolante. O metal é um condutor, né? Quando a gente está falando de calor, os bons condutores térmicos não necessariamente são bons condutores elétricos, tá, gente? Isso é diferente. Existem coincidências. Por exemplo, metais são excelentes condutores de eletricidade e excelentes condutores térmicos também, né? Assim como a gente pode usar o cobre ali para poder passar a eletricidade, o cobre, se eu botar a pontinha dele no fogo, o calor vai ser transmitido para cá. Isso tem a ver com a maneira, isso aí é até coisa da aula do Daniel, né? Coisa de química. Mas tem a ver com a maneira com que as moléculas do metal se estruturam, entendeu? Mas, por exemplo, a água é um excelente condutor de eletricidade, né? Que a gente já viu aí em 1 milhão de filmes diferentes. A pessoa que está lá na banheira e cai um aparelho eletrônico dentro da banheira e a pessoa morre eletrocutada porque a eletricidade foi conduzida ali. Mas a água ela funciona muito bem como um isolante térmico. E a gente sabe disso, vocês sabem disso, já aprenderam isso, por causa do calor específico dela. Lembra que o calor específico ele representa o quanto de calor que você precisa dar para um determinado material para que ele tenha uma variação na temperatura? Um corpo que tem um material, uma substância que tem um calor específico muito alto, ela resiste mais à mudança de temperatura. Ou seja, ela tende a manter o máximo possível aquela temperatura, sem aumentar ou diminuir. Consequentemente, ela não conduz muito bem o calor dentro dela. Certo? A água tem um calor específico bem alto, né? Um calor específico de 1. A gente tem alguns metais aí que é 0,02, 0,04, e a água está lá no outro extremo com 1. A água é um excelente isolante térmico. Beleza? Ok. Dúvidas até aqui, gente? Deixa eu ver aqui. Não. Então, primeiro processo que ocorre nos sólidos, é a condução, ok? Não existe transporte de matéria na condução térmica, galera. Só a energia. A lógica é que eu aqueço uma parte, ó, o fogo está aqui, ó, aquecendo. Deixa eu ver se eu consigo fazer o meu marcador aparecer aqui para vocês. Ó, agora vocês estão vendo. Ó, a ideia é que aqui, ó, o fogo está aqui aquecendo a barra de metal. Ele está agitando essas moléculas aqui, certo? Essas moléculas aqui, ao se chocar com as moléculas que estão mais para cá, transmitem um pouco de calor delas para essas. Aí essas transmitem para essas, aí essas transmitem para essas, aí essas transmitem para essas. E o calor que foi dado para as moléculas aqui, ó, a agitação, né, o calor a gente sabe que é uma energia, então essa energia cinética das moléculas aqui vai sendo transmitida para as moléculas ao lado. Ok? Fez sentido, bonitões? Então, vamos para... Perfeito. Então, vamos para o nosso próximo processo, que é a convecção.
Então, ó, se eu tenho a condução que ocorre preferencialmente nos sólidos, a gente passa agora para a convecção, que ela já é o processo que acontece nos fluidos, ou seja, nos líquidos e nos gases. Então, ó, eu tenho um fenômeno que acontece nos sólidos, um fenômeno que acontece nos líquidos e nos gases. Esse fenômeno é a convecção. A convecção, gente, ela é um fenômeno muito importante e que a gente está o tempo inteiro em contato com esse fenômeno térmico acontecendo, certo? A convecção acontece por causa de uma característica que vocês estudaram no comecinho do ano, que é a característica lá da dilatação térmica. Vocês vão se lembrar disso. O que a gente aprendeu? Que corpos, quando eles são aquecidos, eles tendem a se dilatar, a se expandir, ok? O grande lance é que, quando um corpo ele se dilata, ele não ganha massa. Tipo assim, vamos lembrar de um exemplo que eu dei lá no comecinho do ano para vocês. O trilho do trem ali, aquelas barras metálicas lá, aquelas barras do trilho do trem, elas são colocadas sempre com um espacinho entre elas, para quando o trem passar, o atrito, né, do pneu, da roda, né, de metal, com o trilho, aquecer aquele trilho, ele se expandir e mesmo assim eles não empurrarem um ao outro e o trilho do trem estufar, né? Então ele é feito com um espacinho. Então, beleza. Aquele trilho, ele aumenta de tamanho, certo? Mas ele não ganha matéria do nada. Tipo assim, sei lá, não surgiu magicamente aço, sei lá se aquilo é de aço, né? Não surgiu magicamente metal ali e ele cresceu. A única coisa que aconteceu ali foi que a... Deixa eu abrir aqui para o Rian. Isso, pronto. A única coisa que aconteceu ali foi que as moléculas, os átomos que compõem aquele material, ficaram mais espaçados um em relação ao outro, certo? Aí a gente tem o seguinte, ó. Imagina que eu tenho, sei lá, água. Ó, vamos pensar numa panela no fogo, a velha panela de miojo lá do Sérgio, né? Ele pegou e colocou a água no fogo antes de colocar o miojo. Então só tem água ali no fogo e a água está esquentando. Vocês concordam que a parte de baixo ali da água, ó, a partezinha de baixo ali da água, é a parte que está tendo contato direto com o fogo? Ela é que aquece, ela é que se agita, certo? Só que o que acontece com a água? Ó, o que acontece com a água quando ela se aquece, quando ela se agita? Ela está sendo aquecida, ela vai sofrer um processo de dilatação térmica. Ela vai aumentar o espaço que ela ocupa. Só que se ela aumenta o espaço sem aumentar a massa, o que está acontecendo, gente, é que ela está ficando menos densa. Vamos lembrar dessa noção de densidade, que a gente já falou sobre isso também? O que é a densidade? É o quanto espremidinho ali, ó, são os átomos naquele corpo. Um corpo mais denso, ó, ele tem a matéria dela toda pressionada num local menor do que um corpo menos denso, ok? Então, a água, conforme ela vai ficando mais quente, ela vai ficando menos densa, porque ela está se espalhando mais. Isso acontece com a água, acontece com o ar, acontece com os gases de uma maneira geral, com os outros líquidos também, ok? Então, quanto mais ela aquece, menos densa ela fica. Só que existe um fenômeno que acontece nos fluidos, e é por isso que a convecção térmica acontece apenas em fluidos, que é o seguinte: a tendência de fluidos menos densos, gente, é subir em relação a fluidos mais densos. O normal é que se eu tenho, por exemplo, o ar mais quente, ele sempre suba e o ar mais frio sempre desça. A mesma coisa acontece com a água. Então, eu tenho uma panela no fogo. Ó. Deixa eu fazer um desenho aqui com minha incrível habilidade de desenhar usando o mouse. Ó.
Ficou horrível isso aqui. Tem uma panela no fogo, certo? A água que está embaixo, ela vai ser a primeira a ser aquecida. Só que a partir do momento que ela é aquecida, o que acontece com ela? Ela sobe. Só que para ela subir, alguma coisa tem que descer. Então, quando ela sobe, ela empurra aquela água fria que estava em cima para baixo. Ó. O que acontece é que a água quente sobe, empurra a água fria para baixo. Aí agora a água que está embaixo é fria. Só que é ela que está tendo contato direto com o fogo. Aí ela se aquece. Aí ela sobe. Aí ela empurra a água que estava em cima, que já estava começando a esfriar, porque estava perdendo calor para o ambiente, para baixo. E aí, ó, isso gera um ciclo do quente subindo, empurrando o frio para baixo, o de baixo aquecendo e subindo de novo, empurrando de cima para baixo, aí aquece e sobe de novo, empurra de cima para baixo. É esse ciclo que é o que a gente chama de convecção. Esse ciclo de convecção, ele é o quê? Esse ciclo do que está embaixo sendo aquecido e subindo, o que está em cima descendo para ser aquecido e subir, aí ele desce para ser aquecido e sobe, ou o contrário. É um exemplo comum, ó, do nosso dia a dia. Por que o ar-condicionado, gente, ele é sempre instalado num lugar alto em relação aos cômodos da casa? Eu vou instalar o ar-condicionado, eu tento sempre instalar pertinho do teto, assim, no lugar mais alto possível. Por quê? Porque o ar-condicionado, o que ele faz é emitir ar frio, não é? E o que a gente viu aqui? Que o ar frio, a tendência dele é descer. O ar quente não tende a subir, o frio tende a descer. Então eu instalo o ar-condicionado lá no alto, para o ar frio que ele emite descer para o chão, certo? Empurrar o ar quente que estava aqui embaixo para cima, e aí ele vai esfriar ali, em contato com o ar que sai do ar-condicionado, e vai descer, aí o que está aí embaixo, que já está começando a esquentar, vai subir, ciclo de convecção. O frio desce, empurra o quente para cima. O frio desce, empurra o quente para cima. Assim como o quente sobe, empurra o frio para baixo. O quente sobe, empurra o frio para baixo. Então percebam, ó, que toda vez que eu instalo um ar-condicionado, ele tem que ser instalado no ponto mais alto possível. Assim como os aquecedores elétricos, eles têm que ser instalados no ponto mais baixo possível. A gente aqui em Além Paraíba, Jamapará, não tem noção, né, do aquecedor. Por que alguém colocaria um aquecedor? Mas em locais muito frios, eles usam esse aparelho, que é tipo uma resistência gigante, na verdade, que esquenta tudo em volta ali. E esse aparelho é sempre próximo ao chão, certo? Eu, inclusive, a última situação que eu tive contato com aquecedor elétrico, eu fiquei muito neurótico. Gente, esse negócio vai botar fogo na casa aqui, é muito doido. A parada fica vermelhaça dentro dele. Um outro exemplo, gente, de convecção térmica, e outro exemplo comum também do nosso dia a dia, é a geladeira. Como que funciona, gente, uma geladeira? E por que a estrutura da geladeira é, de uma maneira geral, sempre aquela estrutura de congelador, coisas e legumes lá embaixo? Porque na prática, gente, o que gela na geladeira é o congelador. O frio ali, o motor, ele faz as serpentinas funcionarem resfriando o congelador. O congelador ali é a máquina de fazer frio que está dentro da geladeira, certo? Só que o que acontece? Ele está lá em cima. Ele resfria o ar em volta dele, ó, o congelador resfria o ar em volta dele, fazendo com que esse ar caia, esse ar desça. Então, ó, o congelador resfria o ar desce pela geladeira toda, certo? Conforme ele vai descendo, o que vai acontecendo? Ele vai transmitindo calor, roubando calor, né? O contrário, porque ele está frio, ele vai roubando calor dos objetos que estão na geladeira. E aí, o
que acontece? Ele vai resfriando esses objetos até chegar lá embaixo e empurrar o ar quente que estava lá embaixo para cima. Esse ar quente passa a ter contato com o congelador e se resfria, aí ele desce, aí ele empurra o ar quente para cima, aí esse ar quente se resfria de novo no congelador, aí ele desce e fica nesse ciclo. O ar, ele nunca chega tão gelado assim nas últimas gavetas, certo? E é justamente nesses lugares que a gente coloca ali as verduras, os vegetais mais sensíveis que nem podem ficar realmente numa temperatura muito baixa. Porque aquela temperatura ali nunca fica tão baixa quanto no congelador ou perto do congelador. Certo? Fez sentido, bonitos? Tá fazendo sentido para vocês? Tô feliz, tá uma galera participando. Por isso fica borbulhando. Então, Rian, com relação à água, ela borbulha, na verdade, porque ela está sofrendo o processo de vaporização também, né? Essas bolhas aí, ó, são a própria água evaporando, ela está começando a se transformar em ar, né? Ela se transforma em ar ali dentro dela, esse ar sobe e espalha. Ela se transforma em vapor d'água, nem ar não, né? Ela se transforma em vapor d'água, ela está sofrendo o processo de vaporização, aí esse vapor d'água sobe, e quando explode a bolinha ali, é esse vapor de água abandonando aquele corpo de água que está na panela ali e indo para o ar, entendeu? Se espalhar com a nossa atmosfera. A borbulha, ela é, na verdade, resultado do processo de vaporização. Não é pela convecção, não. Ó, galera, estou bem feliz, tá? Muita gente participando hoje. Vou até printar essa tela aqui, mostrando esse monte de gente linda. Deixa eu ver quem é esse último L aqui que tá... Ah, Laura. Ó, muito, muito feliz. Pronto. Continuando, bonitões. Vamos para o nosso último fenômeno, então. Ó. Vamos falar aqui da irradiação térmica, ok? Ó, o fenômeno da irradiação. Então, gente, vamos lá. Recapitulando, eu tenho a condução, que acontece preferencialmente em sólidos, eu tenho a convecção, que acontece em líquidos e gases, certo? Então, ó, já temos tudo, ó, sólidos, líquidos e gases. Para que eu preciso de um outro processo? Porque aqui a gente vai falar de um processo que ele até acontece também nos sólidos, nos líquidos, nos gases, mas ele pode acontecer também, ele é o único desses processos que pode acontecer também no vácuo total. Por quê? Porque esse calor, gente, esse calor que é irradiado ou radiado, a gente também chama de radiação térmica. Pode ser qualquer um desses dois nomes, tá? Irradiação térmica ou radiação térmica. Esse calor que é irradiado, ele é irradiado através de ondas eletromagnéticas, que são ondas que conseguem se propagar no vácuo. Então, por exemplo, o meu amigo Rian quarentenado, ele tá lá na varandinha de casa, certo? Aí ele senta, fala assim, poxa vida, né? Que saudade de ficar na escola, vou pegar um sol aqui. Aí ele fica sentado na varanda de casa, aí fica lá pensando na vida, debaixo do sol. Daqui a pouco ele está sentindo calor. O sol, gente, ele está a 8 minutos luz da gente, ele está a uma unidade atmosférica, ele está a uma unidade solar de distância da gente, certo? Ainda assim, o calor que sai lá dele atravessa o vácuo do espaço e chega no Rian. Qual é a lógica disso? Esse calor, ele é exatamente, Guilherme, o mesmo processo do micro-ondas, através de ondas eletromagnéticas. A lógica é que o calor, ele pode ser transmitido através das ondas. As ondas, a gente vai estudar em mais detalhes no ano que vem, isso é matéria do terceiro ano de vocês, mas as ondas, elas são entes físicos que conseguem transmitir energia sem transmitir matéria.
E essa energia ela pode ser energia de diferentes tipos, certo? Importante que é energia, certo? Mas o tipo da energia pouco importa para a gente. Uma dessas energias que pode ser transmitida sem a transmissão de matéria é a energia térmica. E é exatamente isso que acontece. O que acontece? O Sol, ele está lá tendo o processo de fissão nuclear dentro dele, certo? Ele funciona ali como uma fornalha gigantesca, onde acontece fissão de átomos, fissão não, desculpa, gente, fusão nuclear. Ele opera como uma fornalha ali, onde está tendo fusão de átomos de hidrogênio ali o tempo todo, certo? Essa fusão tem como subproduto essa energia, esse calor, e esse calor é emitido para todas as direções ali pelo Sol. Esse calor vem pelo vácuo do espaço, chega no nosso planeta e dá a vida para a gente aqui. Na verdade, se não fosse a energia que vem do Sol, a gente provavelmente, com certeza, na verdade, dentro da estrutura de vida que a gente tem, não teria vida na Terra, né? Então, a irradiação acontece quando uma fonte de calor irradia calor através de ondas eletromagnéticas. É interessante, gente, que todos nós somos fontes de calor que irradiamos calor através de energia eletromagnética, certo? Isso é importante. Todos nós irradiamos calor. É só pegar algum filme que tem, por exemplo, igual o filme do Predador lá, que o bicho tinha a visão de calor, aquela visão infravermelha que eles falam. Você pega um óculos infravermelho e você olha para a gente, para um humano, você vê que ele é uma fonte de calor para o ambiente. Ele é vermelho, né? Em relação aos objetos que não são fontes de calor, que aparecem mais azulados no espectro infravermelho ali. Ok? Então, se você um exemplo real que eu vi acontecer. Meu irmão, uma vez a gente estava numa festa, num lugar que estava fazendo muito, muito frio. E ele já estava bem alcoolizado, né? Tinha tomado bebidas alcoólicas e ele já era maior de idade, então ele podia fazer isso. Ele estava lá, agitadão, não sei o quê, com o corpo quente. Num determinado momento, ele chegou para mim, para conversar comigo, meio transtornado, e ele estava saindo fumaça do corpo dele, nesse nível. Ainda brinquei, falei que ele estava virando uma versão gorda de um Super Saiyajin, entendeu? Porque estava saindo muita fumaça do corpo dele. Por quê? Porque ele estava muito, muito quente em relação ao ambiente. Ele estava irradiando calor. Se você chegasse perto dele, você ia sentir calor, certo? E todos nós irradiamos calor à nossa volta. É porque a quantidade de calor que a gente emite é pequena comparada à temperatura do ambiente ali, e as pessoas não conseguem perceber esse calor, não conseguem sentir esse calor sendo irradiado, mas ele está sendo irradiado, ok? Uma fogueira, um fogão, como que o fogo do fogão ali aquece as coisas? Irradiando calor também, certo? A lógica é que fontes de calor irradiam calor para o ambiente. Então, por exemplo, você pode me dizer que a chama ela está em contato com a panela e por isso a panela está fazendo uma condução ali no corpo da própria panela? Perfeito, está fazendo uma condução. E a água que está em contato com essa panela está sendo aquecida e com isso ela está fazendo uma convecção? Perfeito, ela está fazendo uma convecção. Mas a própria chama, ela aquece as coisas que estão em volta dela. Por quê? Porque ela emite radiação térmica, certo? Essa radiação térmica é esse processo de radiação. Adolescente à tarde irradia calor, por isso são as horas mais quentes do dia. É uma maneira de enxergar. Faz sentido. Talvez para você sejam os momentos mais quentes do dia, menino Guilherme. Você está na idade de irradiar muito calor, né? Então, gente, é isso. Como eu tinha dito antes, a nossa matéria de hoje é muito curtinha. É muito, muito curtinha.
Deixa eu parar de transmitir aqui. Ó, parar de transmitir aqui para vocês poderem olhar para mim, para a gente dar uma revisada, um resumão geral para finalizar aqui. Então, ó, a gente tem 3 fenômenos, ok? O fenômeno da condução, que acontece quando o calor ele é transmitido dentro de um objeto, ele é conduzido pelo corpo daquele objeto, ok? O fenômeno da convecção, que só acontece em fluidos, ou seja, só acontece em gases e líquidos, que acontece por quê? Porque um corpo, quando é aquecido, ele se expande, ele se dilata, e aí ele fica menos denso. Corpos menos densos sobem e empurram os corpos mais densos para baixo. E aí isso gera um ciclo. Percebam, gente, que ao contrário da condução, em que o calor era conduzido, tanto a condução quanto a radiação, o calor é conduzido sem a matéria andar junto. Na convecção, a matéria anda junto, a própria água sobe, ó, o ar sobe. Existe movimento de matéria, não só movimento do calor, certo? A convecção é o único desses fenômenos que a matéria é transmitida junto também. Ela faz o ciclo, ela faz o movimento, ok? Um exemplo legal de convecção do que não fazer vai envolver o meu irmão também. Vou contar para vocês mais uma história sobre meu irmão aqui. Meu irmão, quando ele se casou, ele construiu uma casa em cima da casa do meu pai, famoso puxadinho, né? E aí ele sempre quis ter um ar-condicionado no quarto, né? A gente, quando era jovem, a gente não tinha condição de ter um ar-condicionado. Eu disse, não, pô, agora estou trabalhando, vou ter minha própria casa, vou ter um ar-condicionado, vai ser incrível. Só que o que ele fez? Com muquiranagem, né, de ter que fazer um buraco lá em cima e construir uma estrutura metálica para poder firmar o ar-condicionado, aquela coisa toda, né? Porque tem isso, né? Você bota um ar-condicionado, você tem que fazer uma estrutura metálica para poder aquele ar-condicionado ficar encaixadinho e tal, não sei o quê. Ele pensou assim, pô, não preciso de pensar nisso. Por quê? Eu tenho onde colocar esse ar-condicionado para fora de casa sem precisar de construir uma estrutura extra. Sabem, gente, eu não sei como é que é o nome disso. Aquele saiote, que é tipo uma marquise fininha que tem na beirada das casas. Só uma fininha mesmo, dá para uma pessoa ficar em pé ali. Eu não sei como é que é o nome daquilo. Mas tipo assim, a casa, aí em cima tem esse negocinho em volta ali, certo? Deixa eu ver se alguém sabe o nome aqui, bota no chat para mim. Não. Pensem aí, vamos ver, se vocês souberem, vocês me falam. Aquele negocinho que tem em volta da casa, assim. Ele pensou, ó, a casa do meu pai está aqui, a minha está em cima, tem esse saiotezinho, essa plataformazinha entre uma e outra. É tipo o que sobra ali quando você bate a laje, tem um cantinho para o lado ali, quando você bate a laje, fica. Aí tinha aquela coisa assim, ó, vou fazer um buraco aqui no chão, e aí o meu ar-condicionado é uma marquisezinha pequenininha, beiral, isso. Isso aí, meninos, vocês são os caras. Eu vou enfiar ele nesse buraco aqui, e aí ao invés de eu colocar uma estrutura metálica, ele vai ficar apoiado na própria marquise ali. Perfeito. E assim ele fez um buraco quadrado no chão, enfiou o ar-condicionado ali, e ficou incrível, porque aí ele deixou o ar-condicionado no chão. Aí olha o que acontece. Às vezes que eu dormi lá na casa dele e tal, acontece um fenômeno incrível que é você passa a noite inteira com o ar-condicionado ligado, ok? Você passa a noite inteira com o ar-condicionado ligado. O quarto não fica frio, não fica frio. Fica até com o clima um pouquinho mais ameno, porque ele fica todo isolado, acaba aos poucos resfriando. Mas quando você levanta e você pisa no chão, as suas pernas congelam. Porque o ar frio, ele fica todo preso embaixo da altura da cama. E aí, tipo assim, parece que você vai levar um choque térmico, porque assim, da cintura para cima o seu corpo está quente, da cintura para baixo o seu corpo está congelado. É bizarro. É muito bizarro o que acontece ali. E acontece por quê? Porque o ar frio, gente, ele não vai subir, ele não sobe, ele fica preso no chão. É o ar quente que sobe sempre, certo? Então, ele fez uma cavalice danada instalando o ar-condicionado ali onde ele instalou.
ok? Então, temos aí, ó, condução, convecção e irradiação, nossos 3 fenômenos. Na semana que vem eu vou postar para vocês uma lista de exercícios. Vocês perceberam, ó, que não tem continha essa parte da matéria, é puramente teórico. Isso aí, meu irmão eu posso dar vários exemplos físicos aqui com ele, inclusive. A maior parte seria bullying, então eu não posso, mas eu poderia. São conceitos puramente teóricos ali, mas muito importante a gente entender, e vocês vão ver nos exemplos que eu vou passar para vocês, exercícios que eu vou passar para vocês, como que esse tipo de conceito pode ser cobrado aí em questões de vestibular, beleza? É isso, bonitos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Estou muito feliz com esse monte de gente assistindo minha aula hoje. Fluiu muito bem, gostei da interação. Vocês são os melhores, vocês sabem disso. Um beijinho para vocês. Semana que vem a gente está junto de novo.